Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o resto do Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Durante a nossa palestra, a gente vai continuando as nossas orações. Me pediram, então, nós pudéssemos hoje conversar um pouquinho sobre quem é Maria. Qual a sua missão? E a gente entender a partir do começo, assim, as coisas mais simples. Muitos aqui já devem ter ouvido falar na consagração à Nossa Senhora. Os escravos de Nossa Senhora. Assim, quando você fala isso, a gente já... O que é isso? Escravo, não é? Imagina. Enfim, mas então nós não vamos tratar desses assuntos mais profundos, porque é bom a gente explicar bem, não é, as coisas essenciais da devoção à Nossa Senhora. Primeiro, para a gente também aprender a ter modo de conhecermos ela melhor. Porque falamos mais Nossa Senhora do que Maria, não é? A gente vai entender por que a gente fala assim. Porque colocamos ela sempre de uma maneira muito especial na nossa vida. Eu queria começar então por onde nós conhecemos Nossa Senhora. Através da igreja, claro. E dentro da igreja, como nós ouvimos as primeiras citações a respeito de Nossa Senhora dentro da Sagrada Escritura. Nós ouvimos na Sagrada Escritura e depois a tradição da igreja vai reafirmando. A tradição da igreja é uma coisa que hoje também é escrita. Quando você ouve falar assim, a tradição da igreja, onde é que está? Catecismo. Catecismo é a tradição da igreja escrita. Tá? Então, mas por que de vez em quando se publica um novo catecismo? É porque a igreja é viva. Alguém aqui usa o sapato, que o primeiro sapato que você nasceu, você está usando ele ainda? Cabe no teu pé? Cabe? Não, né? Então você teve que comprar outro. Comprou outro sapato, tá? Mas o teu pé continua o mesmo. Eu cresceu. Eu preciso de um sapato maior. Por quê? Porque eu cresci. A igreja publica de tempos em tempos novas publicações para explicar a tradição da igreja aplicada aos tempos modernos. Sempre vai ter o tempo moderno e sempre vai ter o tempo antigo. E sempre vai ter o tempo atual. Nós vivemos assim, no passado, no presente e no futuro. Só que qual é o tempo mais rápido que passa na nossa vida? Passado, o presente ou o futuro? Passa mais rápido? É o presente.
a minha palestra já ficou para trás um pedacinho dela. Nós já tem passado. Acho que já foram 2, 3 minutos. Bom, então, nós vamos buscar uma coisa da tradição da igreja que fala das 7 grandes passagens de Nossa Senhora na Sagrada Escritura. E foram momentos assim, bastante preciosos. Então, para recordar isso para a gente entender as primeiras informações que nós temos a respeito de Nossa Senhora. A primeira é da Anunciação, é no Evangelho de São Lucas. São Lucas vai falar do início da vida de Nossa Senhora e o momento exato quando o anjo Gabriel anuncia a ela que ela haverá de conceber o Filho de Deus. Isso está lá no primeiro capítulo de São Lucas. E ela responde como isso vai acontecer. Porque ela é virgem, não tem esposa. E São Lucas, e o anjo diz que isso será obra de Deus. E ela termina: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a primeira declaração de Nossa Senhora a respeito dela mesma. Quem ela é? Eu sou a serva do Senhor. Agora, lá na frente, vocês vão entender melhor por que a gente fala que nós também somos servos de Maria. Porque ela é serva de Deus. Eu sou serva dela. E, portanto, eu sou servo de quem? De Deus. Porque tudo que Maria tem é de Deus. E se tudo que eu tiver eu colocar na mão dela, ela vai colocar na mão de Deus. Então, esse primeiro momento é extremamente importante. E para nós católicos, nos dias de hoje, né, em que muitas pessoas às vezes chegam para você e falam assim: você leu a Bíblia hoje? Às vezes o padre cobra, né? Vocês precisam ler a Sagrada Escritura todos os dias. Tem alguém aqui que não lê, ou não ouve, ou não pensa todos os dias na Sagrada Escritura? Tem alguém aqui que não mexe? Tem que ser esperto para responder. Todo mundo mexe na Sagrada Escritura? Basta rezar a Maria. Se você rezou no Pai, você lê a Sagrada Escritura. Está lá. Onde está esse trecho? Ave Maria, cheia de graça. Então, se de repente um irmão protestante vier, você já leu a Escritura? Já. Ave Maria, cheia de graça. Repete comigo essa passagem da Escritura. Não, você não lê a Bíblia? Abre aí Mateus, capítulo 1. Porque a gente, nós aprendemos a ler a Sagrada Escritura sem ficar preocupado com o número. Os números é coisa moderna, tá? Muito bom. Por quê? Porque antigamente você só tinha uma tradução da Sagrada Escritura, em latim. Então, ficava difícil de todo mundo compreender. Quem começou com isso, né, um dos que começaram a tradução para línguas populares, foi Lutero. Ele fez erro nisso? Não. Não foi erro disso. O erro dele foi não ter feito isso, vamos dizer assim, uma busca
ou com uma autorização melhor da igreja. Mas a igreja se aproveitou dessa função que já havia muito antigamente, já havia. Certo? As primeiras línguas da Sagrada Escritura não tem nada a ver com o latim. É grego e hebraico. Aí a Igreja Católica traduziu do grego e do hebraico para o latim. E depois, lá na Idade Média, começou uma tradução, já antes da Idade Média, mas depois se começou uma tradução das línguas populares. E hoje você vai ter a Bíblia escrita, traduzida para praticamente todas as línguas do mundo. Alguém sabe quantas línguas tem no mundo? Eu não sei. Eu conseguiria aí falar pelo menos umas 10, 15. Não é? Então, como é que a gente faz para a pessoa entender? Então se criou esse costume. Vamos pegar a partir do latim as primeiras letras do nome do livro e vamos numerar todos os parágrafos. Então você vai lá, Lucas, capítulo 1, versículo tal, e pronto. Aí todos os livros, todas as Bíblias, de qualquer uma das línguas, ela tem o mesmo número. E aí, então, quando você usa essa citação, a pessoa, mesmo não entendendo o que você falou na sua língua, ele vai na Bíblia dele e acha a leitura. Isso é muito bom. Né? Isso é ótimo. Mas nós, a maior parte das nossas vezes, a gente fala da Bíblia de qual Pai Nosso está no céu. Esse texto é todo da Bíblia. Mas alguém fala, você não conhece a Bíblia? Eu conheço, eu leio ela, não só leio, eu li e aprendi de cor. Eu sei ela de cabeça. Qual a citação? Procura aí, você gosta disso? Procura aí, Pai Nosso, Ave Maria. Bom, mas, claro, a gente é bom saber onde, pelo menos onde eu vou achar, né? Essa primeira passagem, então, mostra a grande missão da Nossa Senhora, a de ser a mãe de Jesus Cristo. Ora, é uma visão muito importante. Depois eu vou fazer a primeira 7, vou falar um pouquinho no horário, depois eu vou entrar em mais detalhes sobre cada uma dessas 7 aparições de Nossa Senhora no Evangelho. A segunda é quando ela vai visitar Santa Isabel, ainda em Lucas. Maria visita sua prima, que está grávida, e a saúda, e a prima a saúda como mãe do meu Senhor. Como é que ela sabia disso? Como é que Isabel sabia da gravidez de Nossa Senhora? Com certeza, a mesma graça que Nossa Senhora teve, da presença do anjo que me diz, a Santa Isabel também tem esta visão, reconhecendo, até porque nós vamos lá ver que na história, Santa Isabel já era bem mais velha, uma prima mais velha, não tinha ficado grávida. E quando ela fica, realmente é uma coisa, é um milagre sobrenatural, né? E ela vai dar a luz a João Batista. Então, Maria vai responder a Santa Isabel dizendo: a minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Esta oração maravilhosa, né? Todos nós somos convidados
rezando. Só que quando a gente reza essa oração, a gente tem que entender que a gente não está repetindo o que Nossa Senhora falou. Mas a gente está rezando como ela rezou. Então eu estou dizendo que para Deus o quê? A minha alma engrandece o Senhor. Estou falando da minha alma ou da alma de Maria? Estou falando da minha. A minha alma engrandece o Senhor. Exulta de alegria em Deus, meu Salvador. O Senhor fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Ela ensinou todos nós a rezarmos a oração dela. Não é? Então, a visita a Nossa Senhora, a visita a Santa Isabel, é esse primeiro grande momento da vida de Nossa Senhora, que a gente não pode nunca deixar de saber. Então, a anunciação, a visitação. Terceiro momento, o nascimento e a apresentação do menino Jesus no templo. Maria, então, volta. São José recebe o sinal de Deus que ele deve acolhê-lo e ela dá a luz em Belém e em seguida leva o menino Jesus no templo, onde o profeta Simeão, sobre uma espada de dor que transpassará a tua alma. Agora, esse terceiro ponto, como o profeta Simeão, que vai dizer isto a Nossa Senhora, lá em São Lucas, né? O coração dela, sua alma será transpassada pela dor. Então, ela já desde pequena, desde quando Jesus era bebê, ela já sabia que ele iria oferecer o sacrifício da sua vida para todos. Depois, quarto momento da vida de Maria, a fuga para o Egito. Talvez, humanamente falando, ela com certeza pensando, Filho de Deus, onde ele vai ficar? Né? Pai eterno deve estar arrumando um bom lugar para ele ficar. E ela começa a perceber, já desde o início, que não é bem assim. Né? Primeiro momento, ela tem que sair da sua casa, aí ao encontro de São José, tem de ir para outra cidade, tem de ir para outro país. O menino nasce e eles têm que fugir para um país pagão, onde vai permanecer até a morte do velho. O quinto momento em que a Sagrada Escritura vai citar a Nossa Senhora é a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Aqui nós já vemos Jesus adolescente. Responde para a mãe como adolescente, né? Onde é que você estava aqui cuidar das coisas do meu pai? Nossa Senhora e São José. Bom, é um momento difícil da vida dos pais, né? Quando nós todos crescemos, nós começamos a tomar decisões. E até então, até as primeiras decisões, a mãe que escolhia tudo para a gente. Ela que escolhia a comida, a roupa, onde a gente ia estudar, o que a gente ia fazer. Aí a gente começa a escolher. Mãe, eu não gosto dessa camisa preta, quero uma camisa amarela. Mãe, eu prefiro macarrão do que feijão. Mãe, eu acho que o pai eu vou torcer para aquele time, sei lá, mil coisas. E os pais começam. É um momento interessante, né?
essa perda e o reencontro, então começa uma primeira manifestação pública de Jesus. O sexto momento é as bodas de Caná. Aí nós já vamos ver Jesus tendo uma vida pública. Aqui já a gente não ouve mais falar de São José. Aqui nós estamos ouvindo a presença de Maria junto com os apóstolos. E ambos, Jesus, Maria Santíssima e os apóstolos, foram convidados para um casamento. Tudo dá a impressão, a gente está lendo a nossa passagem dessa literatura, que Nossa Senhora conhecia bem o casal. Provavelmente em filmes, vê, né? A mãe da moça conversando com Nossa Senhora, né? Então foram convidados. A gente não sabe direito, e claro que provavelmente eles convidaram Jesus e Maria, mas Jesus trouxe 12, no mínimo 12 a mais. Né? Costuma acontecer isso em festa, não? Como acontece? Você convida 3 ou 4, aparece 5 ou 6. Né? Casamentos, as coisas. E às vezes algum amigo, né, resolveu trazer. Jesus trouxe 12. Nossa Senhora não falou nada do menino de Jesus. Falou só, nós vamos convidados, você trouxe todos eles. Ela não falou nada. Ela só simplesmente chegou perto dele e falou: meu filho, o vinho acabou. Jesus responde: mãe, quem tem a ver com isso? Nós somos convidados. Né? Ela chama os empregados. Veja bem, como é que uma convidada, algum de vocês aqui já fez isso? Você vai para uma festa, aí você vai lá na cozinha e chama os empregados: vem cá, vão ali e façam o que meu filho te mandava. Com certeza ela é muito conhecida, gente. Não? Você acha que vocês iam obedecer? Se vocês fossem empregados? Você ia falar: mas eu não é a dona da festa. Fala com a dona da festa. Eu não vou. Ela mandou eu ficar aqui. Mas eles obedeceram. Então mostra que ela tinha uma influência. Ela conhecia muito bem. Ou certamente a dona da casa estava perto. Estava do lado dela. Vai lá e obedece que meu filho mandar. E aí ele vai, eles vão. Jesus manda, pega aquelas galões, vamos dizer assim, né? Vai entrar lá um cheio de água. Cada um são mais ou menos uns 6 galões, cada um carregou 100 litros, mais ou menos. Era o costume. E Jesus não repensa e manda entregar ao funcionário que cuida da festa, né? Nós poderíamos usar o nome. Me ajude a gente. Mestre de cerimônias. Mestre de cerimônias, isso. Ou no restaurante, um rapaz que serve bebida. Sommelier. Sommelier, isso, não, ótimo. Bom, chamou e ele experimenta a bebida e fala: ok, o senhor faz um negócio desse. Serve a melhor bebida depois. Aí todo mundo faz nas festas, todo mundo faz o contrário. Primeiro serve a melhor bebida, e quando todo mundo já bebeu um pouquinho, aí serve a segunda. Então, nós temos aí um grande milagre, né? Talvez cause até estranheza, né? Imagina, né? O milagre foi esse. Transformar 600 litros d'água em 600 litros
de vinho de primeira qualidade. E pode ser que eu bem tenha bebido até ficar embriagado. Foi para isso que Jesus fez o prato? Claro que não. Não é? Bom, tem que pensar quantas vezes a gente pede algumas coisas a Deus e Deus nos concede. Será que a gente faz tudo certinho? Mas, vamos lá. E a sétima aparição, a sétima mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, nesse primeiro instante, nós vamos dar uma paradinha agora, né? Para vocês tomarem um pouquinho de café, depois nós vamos tomar mais. Então, guardem. Então, essas 7 passagens, a Anunciação, a Visitação, o Nascimento, a fuga para o Egito, o encontro, a perda e o reencontro de Jesus no templo, as bodas de Caná e Maria aos pés da cruz. Então, são essas 7 passagens que dão início, princípio, vamos dizer assim, né, para entendermos a nossa devoção à Nossa Senhora. Então, começa na Sagrada Escritura. Bom, então, terminemos rezando esta oração preciosa, né? Nós fazemos tantas vezes na nossa vida, todos os dias, e cuja base é a Sagrada Escritura. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Damos continuidade. Nós estávamos falando desses 7 momentos em que há uma ação de Nossa Senhora. O Emanuel perguntou, mas da presença de Nossa Senhora, da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, seria o 8º? É que nesse momento você não há uma ação direta dela. E agora nós vamos ver que vai aparecer novamente Nossa Senhora ainda, é citada na Sagrada Escritura. Mas esses 7 primeiros momentos, também são chamados momentos de dores, né? De sofrimento, em que Nossa Senhora passa. E antes da morte e ressurreição de Jesus, depois de Pentecostes, já posterior. Temos uma passagem muito interessante em que Jesus vai, vamos dizer assim, fazer o elogio a Nossa Senhora. É quando, também ainda no Evangelho, Lucas, uma mulher se aproxima de Jesus, diante dos milagres que nós estamos realizando, e fala diretamente sobre a mãe de Jesus, dizendo, né, bendito o fruto, né? E ele vai dizer antes, e aconteceu, dizendo a ela estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Às vezes, os evangélicos, os protestantes falavam, está vendo? A mulher quis elogiar Maria e Jesus criticou. Isso chama-se ignorância. Não entendeu o que estava escrito, não é? Não entende o sentido da palavra.
Claro, ela, como mulher, com certeza também era uma mãe, sabia, não é, que a dor que uma mulher, o sofrimento, em bom sentido, a dedicação que uma mulher tem ao seu filho. E ela quis, no fundo, ela quis dizer: olha, a sua mãe, não é, precisa ser muito honrada, não é? Porque ela te amamentou, e olha o que o Senhor está fazendo aqui agora. Não é? O Senhor deve muito a ela. Mas Jesus responde de uma maneira extremamente mais profunda: não, bem-aventurado antes os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Ou seja, antes de eu honrar Maria por ser a minha mãe, eu honro porque ela observa a palavra de Deus e pôs em prática. Como é que a gente sabe disso? Que é aquela frase que nós vimos logo no começo, ela dizendo ao anjo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela disse esta frase, ela estava grávida? Não, ainda não tinha ocorrido a encarnação. Então Jesus Cristo realmente realçou esse momento antes dela ficar grávida. Ela já se colocou ao serviço. Bom, então isso é muito interessante a gente entender. E um segundo encontro também, que nós já vimos, não é? Santa Isabel faz um elogio à Nossa Senhora. Antes dela chegar e ajudar a Isabel a dar a luz, ela vai dizer: ave cheia de graça. O Senhor, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E isto também é uma grande passagem de Nossa Senhora, certo? Em que a gente tem de realçar e muito. Então, a nossa devoção à Nossa Senhora começa na Sagrada Escritura. E da Sagrada Escritura, nós vamos ter a composição da mais importante oração em honra a Nossa Senhora, que é a Ave Maria. Então, toda a Ave Maria, ela está baseada, fundamentada na Sagrada Escritura. Em Lucas 1,18, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Então, início, citação da Sagrada Escritura. Bendito e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Lucas 1:42. Depois, Santa Maria, né? A Sagrada Escritura vai aparecer Mãe de Deus. Mateus, Lucas 1:43. De onde me vem esta honra de vir a mim, a Mãe de Deus Senhor? Essa Santa Isabel, entre Nossa Senhora. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Todo-Poderoso, fez em mim grandes coisas. É ela que diz. Qual a grande coisa que Deus faz em cada um de nós? A nossa santificação. Todos nós devemos pedir a Deus a santificação pessoal. E então, um grande erro que a gente encontra por aí, pessoas dizem: não, os santos são algumas pessoas muito especiais. Não.
Os santos são apenas pessoas que cumpriram a sua vocação, porque a vocação da santificação é para todos os homens, para todos os seres humanos. Então essa frase de Nossa Senhora, o Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, nós devemos também rezar do mesmo jeito. Rogai por nós a intercessão. Que os evangélicos às vezes não entendem isso. Para que eu vou rogar pelos outros? Cada um fala diretamente com Deus. Não é assim que Deus nos ensinou. Ele pede para interceder pelo outro. Rogai por nós. Carta de São Tiago, lá está escrito: rezai uns pelos outros. Certo? Por isso, essas duas preciosas orações nós rezamos no plural. Pai nosso, e não Pai meu. Quando eu digo Pai nosso, quem é que está junto comigo? Todos os seres humanos. Eu, meus pais, meus irmãos, meus amigos, as pessoas que eu conheço, todo ser humano está incluído. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, e não rogai por mim. É diferente, nas nossas orações tem oração que não é no plural. Alguém lembra de uma oração que nós fazemos que não está no plural? Rezamos juntos, mas não no plural. Credo. Tem uma outra. Sim, o credo também, nós não falamos cremos em Deus Pai, então creio no singular. Tem uma outra. Eu, pecador, me confesso. Por que a gente fala, nós pecadores nos confessamos? Eu não sei quais os seus pecados, mas eu não sei se está arrependido ou não, mas todo mundo reza junto. Eu, pecador, cada um reconheceu minha culpa, minha máxima culpa. Bate lá no peito, dá negócio lá para fora. Quebrar o coração. Por quê? Você não vai bater o marido não vai bater no peito da esposa. Tua máxima culpa. É a minha? Então, aqui, Santa Maria, Mãe de Deus, nós rezamos por todos nós. Então, cada vez que nós rezarmos uma Ave Maria, a gente não vai conseguir ter uma visão nesta terra até onde foi o efeito dessa oração. Por isso, no dia da nossa morte, primeiro nós vamos saber quantas Ave Marias nós rezamos, né? Eu duvido que alguém aqui saiba já quantas Ave Marias já rezou na sua vida. Então, você pode saber e dizer, hoje eu rezei 50. Você rezou só um terço, então tá bom. Mas era bom ter rezado Ave Maria na hora de procurar, de dormir, né? Vários momentos. Mas cada Ave Maria gera uma intercessão de Nossa Senhora. Então, o grande título de Nossa Senhora, os grandes títulos de Nossa Senhora, vai sair então falar agora. Primeiro, houve de fato uma necessidade da encarnação, porque para reparar os pecados do homem, o homem é que deveria reparar. Por isso Jesus se fez homem. Para ele se fazer homem,
ele tinha de nascer através de uma mulher. Porque nenhum ser humano nasceu desde o primeiro filho de Adão e Eva. Nenhum ser humano nasceu sem a concepção de uma mulher. Por mais que hoje se queira fazer coisas artificiais, não é possível ter a geração de uma criança sem uma mulher. Sem uma homem. Bom, então, a encarnação era necessária na missão dentro da visão de Deus para a salvação do mundo. Porque uma reparação digna de Deus só pode ser feita por um homem. Mas o homem é limitado. Então, um homem que ao mesmo tempo é Deus. Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bom, e daí vem o título de Nossa Senhora, o maior, mais importante de todos os títulos de Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. Então, só realmente quem é católico vai compreender a profundidade desse título. É pena que os evangélicos ainda não entendam. E por isso eles acabam criando um problema gravíssimo para eles mesmos. Porque Deus mandou todos os homens honrar pai e mãe. Jesus é verdadeiro homem. Qual a missão dele? Cumprir os 10 mandamentos. Honrar pai e mãe. Imagina alguém falar mal da mãe dele. Se nós não suportamos isso, mesmo sabendo que a nossa mãe pode ter defeitos, imagina eles menosprezando, eles sofrem. Tem de rezar muito para eles poderem entender os títulos, né? Porque às vezes as pessoas não entendem a expressão quando eu falo Mãe de Deus. É um título que só é possível porque Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu não posso falar que Jesus é só homem. Eu não posso falar que Jesus é só Deus. Não, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é homem, ele se fez homem através de Maria. E Maria é a mãe dele. E ele, ao mesmo tempo que ele é homem, ele também é Deus. Então, não é que ela deu a luz a Deus, ela deu a luz ao homem que é Deus. Certo? Então, é diferente. Certo? A gente também, penso que as mulheres têm essa facilidade de aprender isso, mais do que os homens, né? Porque elas sabem lá dentro dela, né? No tempo que vocês são aqui mães, né? No tempo que vocês estavam grávidas, com certeza, vocês perceberam que não estava lá dentro de vocês, não era você. Não era outra pessoa. E quando nasceu, aí, quando deu a luz, essa expressão é muito bonita, né? Deu a luz. Até então, lá dentro da mãe, nunca viu a luz. A criança sai e vê a luz. E você a vê. Você confirma que aquele é o teu filho. Bom, e nós vamos perceber que o Filho de Deus se fez homem, ao se encarnar, ele propôs algumas finalidades para a sua vida entre nós. A principal foi reparar de forma digna e adequada a ofensa que o pecado causou a seu pai. Então, a preparação de Maria foi justamente para ela ser já a primeira a receber esta graça. Né? A primeira a receber a graça da purificação. Ela já é pura desde o início. Mas não foi por conta própria, por mérito pessoal. Foi pela vocação que ela recebeu.
O segundo momento foi a salvação do gênero humano, envelhecido pela culpa. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E o terceiro foi dar-nos exemplo de vida, apresentando-nos o modelo de todas as virtudes. Então, Jesus ensinou a cada um de nós a vivermos as virtudes. E quem foi a sua primeira discípula? Maria. Ela aprendeu com o Filho de Deus e seu Filho a realmente conhecer as virtudes. Então, das obras das pessoas criadas, ninguém foi mais santa do que Nossa Senhora. Então, para nós católicos, essas discussões de querer comparar homem com mulher, essas discussões, é uma bobina, não é? Porque nenhum homem nasce sem uma mulher, não é? E nenhum de nós consegue se aproximar de Deus sem se aproximar através da Mãe de Deus, que é também nossa Mãe. Então, Nossa Senhora tem uma exclusividade diferente do cargo que Deus prometeu para nós, né, nos dar, que é o Papa. O Papa é a autoridade da Igreja. Ele vai, a autoridade tem o mesmo poder desde Pedro até Papa Leão, mas vai ser mudado de pessoa. E ele pode manter-se fiel ou não. Ele é humano, ele é limitado. Nem todos os papas foram canonizados, mas todos receberam graças especiais. Agora, Maria é uma só. A missão dela nunca terminou, nem vai terminar até o fim do mundo. Enquanto que a missão de cada Papa está limitada ao seu tempo de vida. Jesus nasceu da Santíssima Virgem Maria. Isso, porque não é errado, vou começar a explicar. Não tem nada de errado eu falar muitas vezes de Maria. Maria. Mas nós costumamos mais falar com ela dizendo de que jeito, de que maneira mais comum nós nos referimos a ela. Nossa Senhora. É o título. Eu gosto aqui, quem foi que ensinou, quando vocês que são mães aí, que ensinou seu filho a te chamar pelo nome? Não ensinou, não. Ensinou a chamar a mamãe. Aqui está a mamãe. E nós agora que crescemos, Maria sem muito respeito. Lembrar que toda mulher que tem o nome de Maria é por causa de Nossa Senhora. Isso é muito, muito importante. Não estou dizendo que toda mulher tem que chamar Maria, mas toda mulher tem que entender que o exemplo para toda mulher é Nossa Senhora, Maria Santíssima. E, então, Maria Santíssima pode, com propriedade, ser chamada Mãe de Deus, porque é a mãe de Jesus Cristo, verdadeiro Deus. Uma mãe não gera a alma, mas apenas o corpo do filho. Isso é uma coisa que sempre lembrar, né? Em toda maternidade há um milagre que ocorre dentro da mulher. É a transformação imediata do corpo, que começa
primeira célula, e nesse mesmo instante, Deus cria uma alma. Ao mesmo tempo que o corpo da mulher, unida ao elemento masculino, gera o corpo, está sendo gerado a alma. É por isso que a gente pode chamar de diversos nomes, técnicos, mas desde esse instante é um ser humano. Por isso que nós não podemos pensar em nenhuma possibilidade de aborto proposital. Tanto faz eu ter uma célula como eu ter 1 milhão de células nesse momento. Eu sou a mesma pessoa. Tenho corpo e tenho alma. Eu não tenho no meu corpo nenhuma célula de quando eu nasci, que as células foram sendo modificadas. Mas a minha alma é a mesma, nunca mudou. Ela foi se tornando cada vez mais conhecedora de si mesma, mas ela nunca deixou de ser o que ela é. Uma mãe não gera alma, apenas o corpo do filho. No entanto, pela união substancial entre corpo e alma, é chamada mãe dele. Certo? É assim. Assim, embora Maria não tenha formado senão o corpo de Cristo, pela união substancial deste corpo com a segunda pessoa divina, é chamada com propriedade de mãe de Deus. Isso é importante porque teve épocas em que houve hereges, pessoas que se desviaram da doutrina, que acabaram negando que Maria era a mãe de Deus. Só que nossa Maria é a mãe de Jesus. Não é? Mas ela não é mãe de Deus. Porque Deus não pode ter mãe. Porque Deus é Deus. A igreja corrigindo se ele está errado. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Nunca deixa de ser uma coisa ou outra. E, portanto, Nossa Senhora é a mãe de Deus. Essa discussão ocorreu no ano 431. Portanto, mais de 1.600 anos atrás. E, às vezes, até hoje, tem gente que quer se desfazer disso. Bom, o Papa João Paulo II vai dizer sobre Maria. Maria é a mãe de Deus. Theotokos é uma expressão grega. Theo quer dizer Deus. Tokos, mãe. Visto que por obra do Espírito Santo concedeu o seu seio virginal e deu ao mundo Jesus Cristo, o Filho de Deus, consubstancial ao Pai. A sua dignidade e os seus principais títulos, então. Principal título de Nossa Senhora, Mãe de Deus. A mais alta dignidade é a sua maternidade, por causa da sua Imaculada Conceição. Depois, o segundo título, mais precioso, é Imaculada Conceição. Imaculada quer dizer sem mácula, tá certo? Sem mancha. Conceição, desde a concepção, desde o primeiro momento. Então, como é que isso se deu? Por causa da missão que ela recebeu. Então, a primeira pessoa a receber os méritos de Jesus Cristo foi Maria Santíssima. Desde o primeiro instante da sua concepção, que ela é gerada dentro da sua mãe Ana. E eu vou encerrar já, querendo realçar mais uma vez a ligação deste título de Nossa Senhora Imaculada Conceição com a vida
de cada um de nós. Deus não criou ninguém à toa. Por favor, prestem muita atenção nisso. Eu não nasci à toa. Alguém pode dizer, mas padre, a história da minha vida, sabe, tem muito problema, eu nasci assim, eu nasci assado, eu nasci muito pobre, eu nasci muito rico, eu nasci, não conheci meu pai, não conheci minha mãe, sei lá. Então, o que importa é que você foi concebido por Deus. E Deus, desde o primeiro instante que nos criou, não é? Programou para nós uma missão. Assim como Ele, desde o início, quis que ela fosse, que nossa Maria Santíssima fosse Imaculada Conceição, eu tive outra graça. Eu nasci já, a primeira coisa que, quando eu passei a existir, é que eu nasci maculado na Conceição. Todos nós. Tira o livro. Todos nós nascemos maculados, manchados. Todos nós nascemos com pecado original. Só ela que não. Porém, Deus quer a minha santificação tanto quanto Ele quis a de Maria. E, portanto, desde o primeiro instante da minha concepção, não quero saber se eu fui gerado fruto da santidade do meu pai e da minha mãe, se foi um momento de pecado dos dois, se foi um momento que eles nem imaginavam, permite que a gente, eu fico a coisas na minha cabeça, mas eu nunca vou falar para ninguém fazer essas perguntas para os seus pais, né? Eu não falei isso, eu não fiz, eu já morreu, e eu falo para vocês, nunca perguntar isso também para os seus pais, né? Pai, como é que foi a minha concepção? Teu pai não vai lembrar, tua mãe também não. Filho, eu soube que eu fiquei grávida, sei lá, quantos dias depois? Ou quantos meses depois? Não é assim, normalmente? Eu não conheço tudo aqui não, mas ouvi falar que não é no mesmo dia, não. Nem sabia que ia ficar grávida, filho. Tudo bem, meu pai, o problema é que eu nasci, né? Deus queria, Deus sabia a hora. O importante é que Deus sabia. E ninguém nasceu à toa. Posso ter sido concebido em pecado? Todo mundo foi concebido em pecado original. Mas os meus pais não eram santos naquele momento. Mas Deus não quis tirar a sua vida. E Deus não te libertou, vamos dizer, libertou não. Deus não negou a sua santificação. Então, esclarecemos, irmãos, vamos encerrar. Mais uma vez, rezando uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que, assim como ela foi concebida com um plano de Deus, eu também fui. E assim como Deus deu a ela muitas graças, que ela interceda, porque eu intercedi por Maria. Quando eu nasci, ela que intercedeu por mim. Mas e agora, como mãe, muitas vezes ela pede, reza, pela conversão dos pecadores. Ela não pediu isso para nós? Desses pecadores, quem é o primeiro da tua lista? Você é o primeiro da sua? Da minha será o primeiro. Primeiro da minha sou eu. Primeiro da tua lista é você. Por isso, quando vocês forem colocar na atenção da missa, pela conversão do meu amigo, coloca lá, pela minha conversão e pela conversão do meu amigo. Tá bom? Não coloque, não peça a conversão dos outros,
sem antes pedir a sua. Então, já que você não vai ficar com vergonha de colocar assim, né? Você só coloca assim, pela conversão dos pecadores, sabendo que a primeira é a sua. Vamos pedir a Nossa Senhora, pela Ave Maria, da gente poder, não é, chegar à santificação de nossas almas, assim como ela chegou a dela. Ela teve uma missão, eu tenho a minha. Deus morreu por ela, Deus morreu por mim. Deus quer ela no céu, ela já está, Ele quer que eu também lá esteja. Ele quis que ela fosse a sua mãe e Ele quis que ela fosse a nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, pecadores, salva o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma próxima oportunidade, a gente pode tratar desses títulos de Nossa Senhora, né, que já são mais assim, sublimes, mais complicados, que exigem mais conhecimento, como medianeira de todas as graças, corredentora, que são títulos que também pertencem a Nossa Senhora, mas que precisam ser assim, bastante entendidos.